Boa tarde, vamos começar agora a nossa aula de gestão de recursos materiais, seguindo esse novo modelo adotado pela universidade. Inicialmente, vou fazer uma contextualização, recordar alguns conteúdos, para que a gente possa iniciar novos conteúdos. Eu vou, além desse vídeo, postar atividades. Mais uma vez, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Espero revê-los em breve na sala de aula. As empresas apresentam 7 tipos de recursos. 1. Recursos financeiros. 2. Recursos humanos. 3. Recursos intangíveis. 4. Recursos materiais. 5. Recursos patrimoniais. 6. Recursos tangíveis. E 7. Recursos tecnológicos. A administração desses recursos precisa do papel fundamental do administrador. E todos eles têm um único objetivo: obter resultados para a organização. Conceituar recursos. O que são recursos? Financeiros, humanos, intangíveis, materiais, patrimoniais, tangíveis, tecnológicos. Segundo alguns autores, a administração de materiais é definida como sendo um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições. Tem que suprir a empresa com o material necessário para o seu dia a dia. Um outro conceito relacionado com recursos diz que eles formam o conjunto de atividades conduzidas em uma organização visando suprir as necessidades ao desempenho esperado pelos clientes. Engloba uma sequência de operações, tem seu início na identificação do fornecedor, da compra do bem, no seu recebimento, transporte interno, condicionamento, transporte durante o processo produtivo, armazenamento, produto acabado e, finalmente, distribuição final ao consumidor. A administração de materiais moderna é conceituada e estudada como um sistema integrado, em que diversos subsistemas próprios interagem para construir um todo organizado. Destina-se a dotar a administração dos meios necessários, dos recursos necessários, ao suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. Diversos são os temas abordados na gestão de recursos materiais. As atividades da gestão de materiais, e que engloba também a questão patrimonial,
implica, primeiro, numa gestão de compras, de quem e com quais condições comprar. Identificação de fornecedores, pesquisa de preços, negociação com o mercado, licitações, acompanhamento de pedidos, etc. Ainda falando de atividades da gestão de material e patrimônio, é importante falar da gestão de estoques. O que, quanto e quando comprar. Fazer uma análise dos custos de estoque, previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de estoque, inventário dos estoques, apuração de indicadores, giro e cobertura de estoques. Quanta coisa para ver, né? Quanto espaço de atuação existe aí para o administrador? Quanta área para se trabalhar? Quando se atende a um conceito, que é aquele de se tornar um especialista, um generalista, um conhecedor do mercado, das atividades, da organização. No tocante à gestão de recursos materiais, você tem aí um universo que o administrador, conhecedor, vai ter um campo de atuação assim enorme pela frente. Quando se fala do ciclo de administração de materiais, quando se fala que engloba identificação de fornecedores, você imagina hoje, na situação que o mundo, que o Brasil está vivendo, as empresas que precisam de álcool gel, quais são os melhores fornecedores? Onde encontrar um fornecedor de álcool gel hoje? Com certeza, os administradores que trabalham com isso estão tendo muito trabalho. Mas vamos partir do princípio que você identificou o fornecedor e tem que realizar a segunda etapa do processo, que é a compra do material, a negociação de preços. Ainda hoje, vamos ver se vale uma declaração do governador dizendo que os supermercados venderão álcool gel sem margem de lucro. O mundo está mudando, as relações deverão mudar após esses acontecimentos relacionados com o álcool gel, com o coronavírus, desculpe. Períodos de crise, períodos de dificuldade, costumam gerar também bons produtos. A gente espera aí que o produto seja a solidariedade, que o produto seja um melhor comportamento, uma melhor relação entre empresa, fornecedores e clientes. Mas voltando aqui no nosso ciclo da administração de materiais, você identificou os fornecedores, você comprou o material e agora você precisa transportar o material. Precisa pensar como isso vai acontecer, quem vai transportar. Etapa por etapa, cumprindo uma de cada vez, chega a fase do recebimento e armazenagem, da movimentação interna, do local. E hoje esse é um item delicado, porque local é custo, armazenagem é custo, estoque é custo. O administrador, ele tem um espaço aí na busca de soluções. Soluções que impliquem
redução de custo, que é o que mais impacta hoje, nós com certeza iremos viver tempos difíceis. E focar em soluções, buscar soluções, é uma das atividades fundamentais do administrador. Você identificou o fornecedor, você comprou o material, você resolveu a questão do transporte, do recebimento, da armazenagem, da movimentação interna, do transporte como um processo produtivo dos materiais até o ponto final que ele vai ser utilizado, da distribuição ao consumidor, o cliente, que é o que impacta nesse processo, e tudo isso tem que ser documentado, preferencialmente numa plataforma digital, eletrônica. Ainda se utiliza muito papel, muita burocracia. Mais uma vez, o alerta. O administrador existe para desburocratizar. Quando a gente pensa em classificação de materiais, existem alguns pontos que a gente precisa entender. Como, por exemplo, abrangência. Explico. É material de consumo ou material permanente? Precisa de acondicionamento ou não? Que tipo de material? Suas dimensões e outras características. Começa a perceber o universo que envolve a questão da gestão de recursos materiais. Uma vez que você definiu o escopo abrangência, tem que se pensar na catalogação, que consiste no registro de todos os itens existentes, permitindo a obtenção de uma ideia geral do conjunto de materiais. Encontrar o quê? Quando? Onde? Por meio de uma catalogação, uma planilha digital, numa plataforma, onde qualquer um possa acessar, né, utilizando aí a filosofia just in time. Eu preciso, eu uso, no tempo certo, na hora certa, sem desperdício de tempo, sem desperdício de mão de obra. É possível ainda classificar materiais numa classificação conhecida como XYZ, sendo X materiais de baixa criticidade. O que é isso? Cuja falta não implica paralisações da produção, nem riscos à segurança pessoal, ambiental, patrimonial. Ainda há facilidade de sua obtenção no mercado. Então, quando se utiliza essa classificação XYZ, o X é aquele material que não impacta na produção. Ele pode faltar, mas a produção continua. O material classificado como Y, ele já apresenta algum grau de criticidade intermediário, podemos dizer. Mas por quê? Porque ele pode ser substituído. Ele é necessário, mas ele, na falta dele, ele pode ser substituído. Você pode, por exemplo, substituir folha de sulfite branco por folha de sulfite de material reciclado. Então, é algo fácil de se resolver. E o material classificado como Z é aquele material de máxima criticidade.
não pode ser substituído por outros equivalentes em tempo hábil, sem acarretar prejuízos significativos. A falta desses materiais provoca paralisação da produção ou coloca em risco as pessoas, o ambiente, o patrimônio da empresa. Então, veja, que é de fácil entendimento. Você tem o material X de baixa criticidade, o Y de média criticidade e o Z de alta criticidade. Não pode faltar esse material. O administrador aí, ele tem um papel fundamental na identificação de fornecedores, na compra, no transporte, tudo com antecedência, dentro de prazos coerentes, sem excesso, mas sem a falta. Porque, é óbvio, a produção não pode parar. Falaremos agora da codificação, que consiste em atribuir uma série de números, letras ou combinações de números e letras a cada item de material, de forma que essa informação, compilada em um único símbolo, em um único código, represente as características do item. Para cada item, um código. Imagine uma empresa com milhares de produtos, não pode se misturar tudo. Tem que se separar, estabelecer código para cada um. Quando se fala de classificar materiais, estamos falando também de comprar, fazer ou recondicionar. Avaliar a possibilidade de compra, de fazer ou recondicionar de acordo com a legislação pertinente. Tem alguns materiais que podem ser reciclados, outros não. Em relação ao consumo, que é aquele material que, em razão do seu uso corrente, perde normalmente sua identidade pelo fato de ter uma utilização limitada a 2 anos, digamos. Tem que se pensar em durabilidade. Quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, por exemplo, no prazo máximo de 2 anos. Quando se fala de classificação de material, é necessário especificar, discriminar minuciosamente o material, possibilitando sua individualização em uma linguagem familiar do mercado. Tão importante quanto isso, é necessário avaliar a flexibilidade. É um material que pode ser estocado ou não? Em que local? Em que condições? Por quanto tempo? É um material frágil, cuja estrutura está sujeita a modificações, pode ser quebradiço, deformável, em função da temperatura do ambiente no qual está estocado. Quando se fala de classificação, é necessário identificar materiais críticos, que são os materiais merecedores de atenção especial por parte do administrador, por diversos motivos, que podem ser financeiros, operacionais, de segurança ou outros. Os principais motivos normalmente estão relacionados às razões econômicas, materiais escassos no mercado, materiais de alto valor ou ainda de custos significativos de transporte e armazenagem. Lembre-se, estamos falando de materiais críticos. Razões de armazenagem, manuseio, transporte, materiais de alta periculosidade ou perecíveis, ou ainda elevado peso e dimensão. Tem que se pensar em razões de planejamento,
consumo, organização, né? O que são materiais críticos, né? Conforme foi falado, tem que se avaliar aí o peso, a dimensão, o valor, a escassez, a raridade. Todas as empresas, no maior ou no menor grau, têm o seu material crítico, que normalmente é avaliado pela experiência, mas é bom estabelecer critérios científicos. Novamente, cabe ao administrador, né, definir, de acordo acordado aí com a sua equipe, quem é o responsável por isso, pela administração de materiais críticos. Temos materiais de estoque. São os materiais que, dada a sua previsibilidade, né, devem ser mantidos em estoque. Materiais de não estoque não tem necessidade de serem estocados. O uso é rápido. Caneta, por exemplo, depende muito das características da organização. Tem que se pensar em matéria-prima. Qual é a matéria-prima principal da organização que você trabalha? Qual a substância que toma parte do processo de produção, incorporando-se fisicamente ao produto final? Vejam que nesse universo da gestão de recursos materiais, existe aí muita coisa para se pensar e entender, inclusive de normalização, que consiste no estabelecimento de normas e técnicas para os itens de material entre si, ou para seu emprego com segurança. Significa o modo segundo o qual o material deve ser utilizado. Isso normalmente consta em um documento, em uma norma. Deve-se pensar na periculosidade. O que é material perigoso? Aquele material que oferece risco, em especial durante as atividades de manuseio e transporte. Nessa categoria estão inseridos os explosivos, líquidos, sólidos, inflamáveis, radioativos, corrosivos, oxidantes. E é necessário que se padronize, inclusive, a forma de manuseio, de transporte e de utilização desses materiais para não colocar em risco a saúde do empregado, do trabalhador, o principal patrimônio da organização. Quando se classifica materiais, deve-se pensar em material permanente, aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde sua identidade, mesmo quando incorporado a outro bem, e apresenta durabilidade. Os bens, eles podem ser classificados em disponibilidade, e aí tem dois subitens, disponíveis e indisponíveis. Os bens podem ser classificados em divisibilidade, divisíveis ou indivisíveis, mobilidade, se são móveis ou imóveis, outros bens de capital, bens de consumo duráveis, bens de consumos não duráveis. Em relação à gestão de recursos materiais e do subitem compras, é importante entender que antes da Primeira Guerra Mundial existia um papel muito burocrático relacionados com compras. Mas o mundo muda, as coisas mudam, as empresas mudam. Compras assumem um papel estratégico nos negócios. É uma atividade complexa devido ao grande número de fornecedores
e materiais. Mas com certeza compras impactam decisivamente na questão de lucro, uma vez que pode-se reduzir custos quando se faz uma compra coerente. O processo de globalização aumentou muito a quantidade de fornecedores, né? Porque hoje, se você não encontra no mercado nacional, você busca no mercado internacional e com muita facilidade. Hoje, com a internet, você precisa de matéria-prima, você precisa de toner. Agora, precisa de álcool gel. O problema é que o mundo inteiro precisa de álcool gel. Se só nós precisássemos, você compraria álcool gel em qualquer parte do planeta. É interessante também avaliar o poder de mudança e de transformação, né? Vejam que a indústria de bebidas alcoólicas, por exemplo, está se propondo a produzir álcool gel, né, face à necessidade aí, né, da população para combater aí o vírus, né? Esperamos que isso seja realidade. Hoje tem muita tecnologia envolvida com essa dinâmica de compras, né? E o setor também passou a ter, aí, nos últimos 20 anos, uma maior visibilidade dentro da organização. É comum compradores perguntarem o que, quanto, quando e como comprar. O grande X aqui da questão, eu acho que envolve exatamente esse, né? Como comprar, de forma que gere lucro, com redução de custos para a organização. O conceito de compras hoje está muito voltado como um processo, né, no gerenciamento de uma cadeia. É parte da cadeia de suprimentos, né, faz parte do processo de logística da organização. E aí tem a ferramenta que já citamos, né, do Just in Time, que se adequa a esse processo para que haja aí um ganho por parte da organização. É necessário o aperfeiçoamento das relações, né? Tem muitas empresas que desenvolvem os seus fornecedores para que ela tenha um produto adequado às suas necessidades. E também é óbvio que os objetivos do setor de compras devem estar alinhados aos objetivos da organização, sempre com o foco de melhor atender ao cliente. O setor assume um papel fundamental na negociação de preços e, claro, deve estar integrado com os demais setores da organização. Faz parte da cultura da empresa. Cada empresa tem a sua competência, né, para lidar com o mercado, com os seus fornecedores. Tudo isso exige controle, né? Um controle que não pode ser excessivo, que não pode ser burocrático, né? Mas que é necessário para definir o domínio, o poder de fiscalizar, administrar determinada coisa. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. A palavra controle pode ser aplicada em múltiplos contextos, com significados semelhantes, né? Controlar pode significar administrar, organizar, dominar alguma coisa, uma situação. O controle está relacionado, inclusive, com o controle das emoções. Está relacionado diretamente com a administração, com o controle de documentos, de produtos, de pessoas, etc. Nesse contexto, controlar significa verificar as condições
de determinada coisa, analisá-la, compará-la, organizá-la com outros itens de mesmo grupo ou de grupos diferentes. O que a gente sabe é que em uma organização não pode faltar controle. Eles não podem ser excessivos, mas eles também não podem não existirem. Você sabe que dentro desse processo você tem aí uma ciência que representa a economia, a ciência que estuda os processos de produção, de distribuição, de acumulação e consumo de bens. A ciência que é responsável pela contenção e moderação de gastos, representa uma poupança. As condições econômicas influenciam a demanda pelos produtos e provocam mudanças no mercado, que é o que a gente está vendo agora. Como é que vai ficar esse mercado frente a essas mudanças provocadas pelo que está acontecendo no mundo? As bolsas estão despencando, o dólar subindo, as mercadorias sumindo, o emprego se adequando. A economia deve provocar aí alguns ensinamentos em função de uma mudança que é inevitável. Você vê aí os esforços do governo, do mundo inteiro, se adequando, baixando juros, tentando distribuir renda. Talvez um dos aprendizados dessa crise seja exatamente essa visão focada na distribuição de renda. O capitalismo pode não ser o melhor, mas é o menos mal, digamos assim, sistema que existe, pelo menos é o que nós temos em mãos, não é? Provocou situações assim, anomalias, que dá a impressão que a gente tem que era irreversível. E aí de repente vem uma crise e os governos, as autoridades estão preocupadas, por exemplo, muitas pessoas ficaram sem renda. Você imagina o comércio que gira em torno da faculdade. A faculdade tem as aulas suspensas. Todo esse comércio, estou falando só desse universo, pelo menos 15 dias sem movimentar materiais, sem comprar, sem vender. Qual é o impacto na economia e na vida das pessoas? Num sentido aí popular, economia significa o controle dos desperdícios em qualquer serviço ou atividade. Nós temos um pouco no Brasil essa cultura do desperdício, não é? A gente pensa muitas vezes em materiais como algo físico, mas no tocante à alimentação, por exemplo, quanta coisa é desperdiçada, quanto material é desperdiçado nesse país. Talvez a crise nos traga essa reflexão em torno de otimizar, de melhorar o consumo de materiais relacionados com alimentação, por exemplo. O conceito de economia também engloba a noção de como as sociedades utilizam os recursos para a produção dos bens com valor e a forma como é feita a distribuição desses bens entre os indivíduos. Quando a gente extrapola o conceito para a economia de mercado, um sistema econômico em que as organizações
bancos, empresas, pode atuar com pouca interferência do Estado, nós estamos falando do próprio sistema capitalista. Paralelo com isso, nós temos a economia de subsistência, que nos aflige, que consiste no sistema econômico baseado na produção de bens exclusivamente necessários para o consumo básico, imediato, onde na produção não existem excedentes, nem relação de caráter econômico com outros mercados produtores. A economia de subsistência é extremamente necessária e impactada por todos esses processos. As empresas, elas devem se organizar. E elas, do dia a dia, vão tocando. Agora, com esse momento que a gente está vivendo, como que vai se dar a relação da gestão de recursos materiais? Tudo que nós abordamos até agora, a questão de padronização, de planejamento, de controle, como é que as empresas vão repensar e repensar essas questões? Mais uma vez, compete ao administrador focar e buscar soluções. Nós temos que pensar sempre num estoque ponderado, num estoque necessário, mas num estoque sem desperdício. Estoque é aquele subsistema de aquisição e compra de material, o subsistema responsável pela gestão, negociação, contratação de compras de materiais através, por exemplo, de um processo licitatório, quando falamos de empresa pública. Na empresa privada, a compra ela tem as suas facilidades. Na empresa pública, a própria legislação imprimiu uma burocracia muito grande. O setor de compras preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima. E é a responsabilidade de compras assegurar que as matérias-primas exigidas pela produção estejam à disposição nas quantidades certas, nos períodos desejados. Compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também realizar a compra em preço mais favorável, já que o custo da matéria-prima é componente fundamental no custo do produto final. Estoque e a sua relação com o subsistema de armazenagem e almoxarifado, que consiste no subsistema responsável pela gestão física dos estoques. Compreende as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção, expedição, segundo determinadas normas e métodos. O almoxarifado é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque. É o local onde ficam armazenados os produtos para atender a produção e os materiais entregues aos fornecedores. O estoque também implica no subsistema de cadastro, subsistema encarregado pelo cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercados, de compras. Também é responsável pelo encerramento do processo de compras e pelo processamento das anotações cadastrais pertinentes. O estoque também
é o subsistema responsável pela gestão econômica, através do planejamento e da programação de materiais. Implica análise, previsão, controle, ressurgimento de material. Estoque é necessário para que o processo de produção e venda da empresa opere com um número de preocupações e desníveis mínimos. Estoques, como óbvio nem sempre é óbvio, consiste em matéria-prima, produtos em fabricação, produtos acabados. O setor de controle de estoque acompanha e controla o nível de estoque e investimento financeiro. Estoque é o subsistema que classifica materiais, identifica, codifica, cadastra, cataloga. Estoque tem relação com custos, com seguro, perdas, roubas, aluguel de espaço. Estoque também é o subsistema de apoio responsável pela verificação da aplicação das normas e dos procedimentos estabelecidos para o funcionamento da administração de materiais em toda a organização, analisando os desvios da política de suprimento traçada pela administração e proporcionando soluções. Estoque também é o sistema responsável pela verificação física e documental do recebimento de material. Cabe ainda ao setor de estoque a obtenção de menor número de variedades existentes num determinado tipo de material. É o sistema responsável pelo controle, pelo apoio, pela política de execução, movimentação, distribuição de material, colocação do produto acabado nos clientes e as entregas das matérias-primas. Estoque hoje implica clientes que acessam as bases de dados da empresa para consultar informações sobre notas, pedidos, faturamentos. Estoque hoje implica uma relação com as transportadoras a fim de agilizar a comunicação. A empresa está conectada via modem às transportadoras, controlando todo o romaneio de cargas e notas fiscais. Estoques hoje implica ligações à distância, servidores que se mantêm online, ligados às empresas, às filiais, fábricas, transportadoras, vendedores, fornecedores, exercendo todo esse controle, o quanto tem dentro do caminhão, fora do caminhão. Estoque implica na administração de uma equipe de vendedores equipados tecnologicamente, conectando a empresa para tirar pedidos online, acessando correio eletrônico, obtendo informações sobre quantidade estocada, faturamento, situação de crédito, carteira de clientes. Estoque implica em unidades de vendas que acessam o sistema da empresa e todos os dados necessários para o bom atendimento ao cliente. Razões para a manutenção de estoques: economia em larga escala, oportunidade de investimento, proteção contra atrasos relacionados com aquisição, burocracia, transporte, greves, administração, proteção contra flutuações de demanda e do mercado. O profissional que trabalha com estoque nos dias de hoje vai ter uma responsabilidade tremenda em restabelecer os seus estoques. A nossa aula encerra aqui. Eu vou disponibilizar exercícios
material para leitura. Mais uma vez, espero encontrá-los bem em breve. Semana que vem teremos uma outra aula. Por enquanto, obrigado, bons estudos.